Muito bem, então, gostaria de gravar um pequeno vídeo comentando e falando um pouco sobre um assunto que eu acho extremamente importante que as pessoas entendam. Então vamos para Efésios capítulo 4, versículo de número 15 e versículo 16, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu gostaria de falar, claro que o objetivo aqui não é trazer um extenso vídeo sobre eclesiologia, mas o tema do nosso vídeo é eclesiologia, falando sobre igreja, conceito de igreja. Eu quero falar sobre um problema que é muito comum atualmente. Nós vivemos em um tempo complicado porque existem muitas configurações alternativas de igreja, Muitas pessoas defendendo alguns ajustes ou desajustes em relação ao que é uma igreja genuína. Então vamos lá, tem muitas pessoas que dizem que é possível ser um cristão genuíno, plenamente espiritual, plenamente em comunhão com Deus, sem frequentar uma congregação local. Que frequentar congregações locais é desnecessário, afinal de contas, a igreja é um corpo imaterial, formada por todos os cristãos genuínos onde quer que eles estejam. Portanto, na minha casa eu posso ser igreja e eu posso criar uma igreja particular. Muitas pessoas criam a própria igreja dentro da sua casa, onde leem a palavra, praticam os seus momentos de devoção, fazem as suas orações e acreditam que assim está bom. Viver desta forma, viver igreja desta forma, está bom, basta esperar Cristo voltar, que estão sendo edificados e estão plenamente em comunhão com Deus. Mas, à luz das Escrituras, isso está absolutamente errado. Viver uma igreja particular dentro da sua casa não exime você da necessidade de estar ligado e ter vínculos com uma igreja local, participar de cultos de uma igreja local. Muitas pessoas não entendem porque a Bíblia é bem clara nesse sentido, quando usa a ilustração de um corpo para ilustrar, para apresentar então o mistério da igreja. Um corpo devidamente ligado por todas as juntas. E a Bíblia, em outras partes que ela trata exatamente da mesma ilustração, vai dizer que um membro não pode dizer ao outro que não tem necessidade dele. E quando a pessoa cria a sua própria igreja de estimação particular, ela está indiretamente dizendo: olha, eu não preciso das demais partes. Eu não preciso de um presbítero, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um diácono, eu não preciso de irmãos, eu estou bem aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é que muitos usam essa expressão? A igreja tem que entender que ela foi criada e instituída para congregar. Vamos pegar a igreja de Atos dos Apóstolos, por exemplo, na descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, não estavam cada um na sua casa, partilhando e gozando da sua religião individual, orando cada um na sua residência, esperando a chegada. Eles estavam todos reunidos no cenáculo, em um local comum, e a igreja assim se dispôs durante toda a história. Eles estavam sempre reunidos, sempre congregando. Então, não existe na história da igreja essa teologia de que é possível você ser plenamente cristão espiritual e estar em comunhão com Deus, deixando de lado a sua responsabilidade para com uma congregação local, a sua participação de uma congregação local. Muitas pessoas dizem: não, mas igreja é ser e não ir. Eu costumo dizer que quem não vai, provavelmente também não é. Claro que nós, individualmente, somos e devemos ser partes desta igreja como corpo imaterial de Cristo. Independente de onde nós estejamos, nós temos que ser a parte integrante e viva desta igreja. Mas nós sozinhos não somos a igreja. E nós sozinhos não conseguimos produzir a igreja. Nós não conseguimos representar tudo que a igreja representa individualmente. A igreja é um corpo unido, ligado. E o texto vai dizer que
pelo auxílio de todas as juntas, ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que acontece? Segundo a justa operação de cada uma parte. Então, cada um tem uma responsabilidade diante de todo o corpo. Cada membro tem a sua função específica. Portanto, eu, individualmente, preciso da igreja. E a igreja precisa de mim. Eu preciso da igreja. E a igreja precisa de mim. Portanto, eu tenho que cumprir a minha função para com a igreja, para que a igreja cumpra a função dela para comigo. Agora, muitas pessoas rejeitam isso e ainda acreditam estar plenamente fazendo a vontade de Deus. Não, porque eu vou criar a minha igreja de faz de conta aqui na minha casa. Claro que a nossa família é a nossa primeira igreja, mas ela não é somente ela a nossa igreja. Ela não é a igreja no seu todo, ela é apenas uma parte da igreja. Eu tenho minha responsabilidade para com a minha família, para com o meu lar, sim, mas o meu lar e a minha família não produzem uma igreja plenamente nas suas funções como ela deve ser. E as pessoas muitos homens, né, que privam a sua família, criam a sua igreja doméstica particular, nós vamos ter aqui a nossa, vamos brincar de igreja, né, porque não está sendo plenamente igreja, ele priva a sua família de oferecer aquilo que eles precisam oferecer a um grupo local de uma congregação e receber aquilo que eles precisam receber de um grupo local de uma congregação. Então, ao invés de estar criando um benefício, né, tendo a manutenção da sua espiritualidade, na realidade ele vai definhar gradativamente. Porque quando a Bíblia usa a ilustração de um corpo com seus membros devidamente ligados, e usa o detalhe do devidamente ligado pelas juntas, nós sabemos que quando um membro é separado do corpo, ele não subsiste por muito tempo. Ele vai perdendo a vitalidade e ele morre. Quando nós temos, por exemplo, o transplante de um órgão para um outro corpo, este órgão tem que ser rapidamente transportado e já implantado no outro corpo, no hospedeiro, na outra pessoa que está recebendo este membro, este órgão. Porque caso contrário, passando-se demasiadamente o tempo, não haverá mais a possibilidade deste órgão ser utilizado. E é assim que indiretamente acontece com pessoas que abandonam o convívio de uma igreja local. E acreditam que não, eu vou manter a minha espiritualidade, eu não vou me corromper, né? Eu vou ser crente, mas dentro da minha casa, na minha individualidade. Por mais que ele consiga manter funções religiosas do seu devocional, sua leitura da Bíblia, ele vai definhar gradativamente. Por quê? Porque ele está privando a si mesmo daquilo que ele precisa receber da congregação. Porque é assim que Deus estabeleceu. Porque a Bíblia vai dizer que pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um, faz um aumento do corpo. Portanto, eu não consigo individualmente, como cristão, exercer tudo o que eu preciso para a minha espiritualidade. Ainda que há uma responsabilidade para a manutenção da minha religião, da minha espiritualidade, no contexto da minha individualidade, essa minha individualidade não produz e não me fornece tudo o que eu preciso para ser de fato e permanecer sendo um genuíno cristão. Porque Deus estabeleceu uma comunidade de fé. A igreja é uma comunidade de fé também. Portanto, nós precisamos da igreja e a igreja precisa de nós. Não há justificativa para o individualismo da fé cristã. Ninguém que acredita ter o Espírito Santo vai ser impulsionado a rejeitar a possibilidade de congregar com os seus irmãos, de frequentar uma igreja local. Você precisa, e a igreja precisa de você. Como que você vai desenvolver ministerialmente, né? Como que você vai desenvolver o seu ministério, daquilo que você precisa exercer no corpo, se você está fora do corpo? Como que você vai exercer a sua função, que é a sua responsabilidade em relação ao corpo, se você está fora do corpo? Porque aí que entra o problema de alguns, porque eles espiritualizam o corpo de Cristo ao ponto de achar que ele não consiste de pessoas humanas. E o corpo de Cristo, que é imaterial, é consistido de pessoas humanas. São os nossos irmãos que nós congregamos e precisamos congregar, nós com eles e eles
conosco. Portanto, não entre nessa ideia diabólica moderna de que não precisamos de uma congregação, não precisamos congregar. Vamos ser cristãos dentro da nossa individualidade, do nosso lar. Vamos manter a manutenção da nossa espiritualidade no nosso círculo pessoal, somente eu e a minha família. Isso é mentira. Quer um exemplo muito claro disso? Vamos pegar um período em que até seria justificável. Vamos pegar o período da perseguição romana, né? Período da perseguição romana, em que os cristãos eram perseguidos e mortos, assassinados em praça pública. Naquele período, qualquer juntamento de pessoas em nome de Cristo que fosse descoberto era desfeito, as pessoas eram executadas e acabou. Então, ser cristão naquele tempo era viver sob essa sentença de morte. Então imagina só, nessas condições seria mais do que justificável o Espírito Santo dizer assim: olha, os tempos são difíceis, o risco de morte é real, portanto não se ajuntem, não vão a um local comum para congregar, fique cada um no seu cantinho e exerça a sua espiritualidade individualmente. E aí quando esse período passar, nós vamos voltar a nos congregar e aí sim seguimos com o modelo bíblico de congregação. Mas o que os cristãos romanos fizeram? O contrário. Eles insistiram a continuar se reunindo, mesmo sobre o perigo de serem descobertos e assassinados. Por quê? Se hoje se trata como tão desnecessário, né, congregar, por que naquele tempo que era justificável não congregar, eles insistiram em congregar? Porque cristãos genuínos, movidos pelo Espírito Santo, eles vão sim desejar ansiosamente congregar com outros cristãos genuínos, a estar em um grupo de pessoas para mutuamente serem edificados. Eles não buscam a edificação individual e individualista. Eles não buscam. Eles estão sempre e são sempre naturalmente impelidos a congregar. Portanto, tome muito cuidado com os pensamentos que você está nutrindo no seu coração. Pensamentos de afastamento de congregação, deixar de congregar, deixar de participar de uma denominação. Atualmente, a igreja encontra-se nesta configuração. São denominações cristãs e a igreja está dentro delas. Elas não são, propriamente dito, a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo está, sim, espalhada por estas congregações e denominações. Portanto, encontre um grupo em que você se encaixe e frequente, seja membro, frequente os cultos. Deixe-se pastorear, você precisa de um pastor. Se Deus deu pastores à igreja, você precisa de um pastor. Não queira ser o pastor de si mesmo, ainda que em certa forma nós somos pastores de nós mesmos, mas nós precisamos, no sentido do grupo coletivo de pastores, precisamos deixar sermos pastoreados, e esse talvez é um dos grandes problemas, que é a justificativa ou o motivo pelo qual as pessoas tentam essas formas alternativas de igreja. Eles não querem serem pastoreados, não querem ser aconselhados, não querem se submeter ao conselho e à ordenança de pastores e pessoas que estão ali e foram estabelecidos por Deus para fazer este serviço de chamar a atenção, de corrigir, de instruir, né? Então, às vezes, as pessoas também usam os problemas de uma igreja local para justificar o seu afastamento. Ah, porque eu não gostei da igreja, porque a igreja tem problema. Pois bem, todas as igrejas têm. Não que isso seja justificável, mas todas têm. Nem todo mundo que está nas igrejas é de fato cristão genuíno, mas quem sabe o fato de nós percebermos esses problemas não seja um motivo para nós sermos auxílio para que esses problemas sejam resolvidos? Será que Deus não quer nos usar para dar luz, trazer luz e instrução justamente nesses problemas, para que eles se resolvam, para que eles sejam superados? Porque tem muita gente que justifica a sua rebeldia com problemas de congregações, né? Ele não quer ser pastoreado, ele não quer se submeter, então ele encontra algum problema na igreja e usa isso como justificativa para o seu abandono. Aí eu saí não porque eu não quero, né, me submeter a essa metodologia, esse sistema.
tal qual foi instaurado por próprio Cristo na igreja neotestamentária. Mas eu saí porque tem problema na igreja. Pois bem, eu acho que talvez o problema maior esteja em você e não na igreja, não no grupo de pessoas que se reúnem lá, que talvez tenham muitos problemas e graves problemas. Muitas congregações e denominações têm problemas e graves problemas, mas mesmo assim nós temos que entender que precisamos nos reunir como congregação. A igreja precisa de nós e nós precisamos da igreja. Pense nisso. Valeu.